eu vou trazer nesse momento uma proposta diferente do que eu havia pensado, porque pela manhã, à porta, cumprimentando vocês, algumas pessoas assim, você vai falar disso? Você pode responder tal pergunta? Eu tenho curiosidade sobre isso, então eu mudei. Eu não vim com uma palestra para dar para vocês, mas vou abrir para perguntas. Vamos fazer assim? Porque aí vocês podem, às vezes tem curiosidade de alguma coisa, ou uma dúvida, ou uma vizinha tem uma dificuldade que você quer perguntar, sabe? Sempre o outro. Cola, eu sempre acredito que você está falando de alguém, tá? Nunca desconfio que é na sua casa. Prometo para vocês. Então vamos combinar de ser assim? Todo mundo acha que me conhece já, né? Todo mundo sabe quem que eu sou. Eu sou a Rosana, casada com o André, mãe da Angelina. Isso é o principal de tudo. E ela está dormindo. Pastora, ela ficou tão feliz do nome dela ser citado hoje cedo. Ela sempre pergunta, ele vai falar meu nome? Quem está falando na frente? Aí a hora que fala, ela fala assim, ele está falando de mim. Ela nem gosta de se aparecer. Mas eu sou neurocientista. E as pessoas ficam me perguntando qual é a minha formação primeira, né? A minha graduação é em psicologia, ok? E quando eu estava no 2º ano de psicologia, é que eu já fui para a neurociência trabalhar como pesquisadora, numa época que a neurociência ainda nem era tão divulgada no Brasil. Comecei a neurociência há 20 anos atrás, numa época que a comunidade de neurocientistas do Brasil, a Sociedade Brasileira de Neurociências, não tinha nem 200 membros. Eu sou velha. Não é só uma desconfiança, isso é verdade. E, na época, parecia meio estranho uma psicóloga ir para a neurociência. Meus professores, nenhum deles concordou, acharam que eu estava acabando com a minha carreira, porque não fazia muito sentido. Na minha cabeça fazia todo sentido. E hoje todo mundo sabe que faz sentido, né? Então, essa é a minha história. Alguém quer começar com uma pergunta ou eu posso começar com uma que me fizeram à porta? Posso começar com a que me fizeram à porta? Porque a pessoa não precisa nem se manifestar. Fala assim, doutor, eu fiquei muito interessada em saber como que é essa coisa dessa relação difícil entre sogra e nora. Acho que ela representou a angústia da maioria, né? Por que é uma relação difícil? Vou começar falando disso. Estou acabando de escrever um livro sobre relacionamentos e eu uso a história da sogra-nora para falar sobre os nossos relacionamentos difíceis, né? Não que a minha seja, tá, querido? Amo a sua mãe. Fofa demais. Eu tenho que achar, porque ele é a cara da mãe dele, né? Não tem como eu fugir disso. Seria tão contraditório eu achar o contrário. Só que ela tem os olhos azuis, a minha sogra, né? Orem para sábado que vem meu cunhado estar aqui conosco. Ele está chegando do Brasil. Nunca foi a uma igreja adventista, né? Sábado nós queremos trazê-lo aqui. É difícil, porque são duas pessoas que, mesmo inconscientemente, estão disputando um lugar, um único lugar. E talvez porque as duas estão tentando provar que tem a razão, ou que merece o amor do outro mais do que a outra pessoa. Entendem a ideia? Claro que isso me remete a outras coisas que passam pela base dos nossos relacionamentos. Primeiro, o respeito que a gente tem que ter pelo outro, independente do que nós achamos do outro. Às vezes a nora acha que a sogra não tem que se meter na educação dos filhos dela. Ela já teve a oportunidade de educar os dela, porque ela quer falar dos meus. Ao mesmo tempo, aquela mulher, que é a sogra, ela era referência na vida do filho. E agora ela divide esse lugar com uma outra mulher, que veio de fora para ocupar esse lugar. Eu acho que nós temos, talvez, uma grande dificuldade, agora ampliando para os nossos relacionamentos, e eu tenho me refletido muito disso. As pessoas estão, parece que, disputando amores, né? Ou economizando seus amores. Então, eu acho muito estranho quando eu vejo alguém falar assim, ai, não, porque eu gosto mais do filho tal do que o ciclano, do que o outro, porque eles são diferentes, ela me escuta mais, ele escuta menos, ele estuda mais, ela estuda menos. Já vi tantos filhos reclamarem assim, não, meu pai gosta mais de fulano do que de mim. E eu acho que a forma que nós interpretamos o amor, os nossos relacionamentos, que é muito complicado. A minha mãe, eu estava até falando disso com a Keila, hoje nós temos algumas coisas em comum, né? Somos em 5 filhos em casa, a Keila também. O irmão mais novo é o caçula, somos 4 meninas, eu sou a do meio igual a Keila é. E somos bonitas, eu acho que isso é o que mais parece entre nós. Lindas.
Só não vou falar casadas com homens bonitos, porque o André está muito acima de tudo isso. Mas o pastor é ajeitadinho, Keila. Você... E aí, eu sempre achei tão interessante a forma que minha mãe educou a gente. Sempre isso foi muito interessante. Minha mãe só fez até a 4ª série do ensino fundamental, mas de uma sabedoria absurda. Pensa bem, 4 meninas. As nossas diferenças de idade são muito poucas em casa. Minha irmã mais velha com a segunda é 1 ano e meio, eu com a minha outra irmã são 2 anos. É tudo assim em casa, tudo um pertinho do outro. A minha irmã nasceu em 80, o meu irmão caçula nasceu em 83 e no meio ainda teve um irmão que faleceu. Entende? É tudo muito juntinho ali. E como que você administra tudo isso? Né? E nós em casa de características somos muito diferentes. Muito. Eu a mais dócil de todas. Fofa. Ah, se minha mãe estivesse aqui. Mas eu acho tão interessante que a minha mãe sempre falou isso. Amor é igual, tratamento é diferente. Não é? Porque cada um é diferente. Você não pode tratar iguais os que são diferentes. E aí nós achamos que as relações elas têm que ser tudo igualzinho. O que eu dou para você tem que ser igual que eu dou para você, que é igual aqui, que eu trato ali. Minha mãe falou assim, não. Era falar para mim que se eu desobedecesse, eu não ia com ela à feira, eu mudava o meu comportamento. O meu irmão podia bater a cabeça dele no chão que ele não mudava o comportamento. Entende a ideia? Então, assim, você trata de forma diferente os que são diferentes, mas o amor é o mesmo. A gente tem que entender que a gente ama todo mundo, mesmo que a afinidade seja diferente. O amor que você sente pelo seu filho é um amor tão real quanto que a esposa sente por ele. E a gente tem que aprender a lidar com esses amores, porque a gente não está disputando o amor de ninguém. O amor que eu conquisto é meu. O amor que eu dou para alguém é diferente da expressão do amor que eu dou para o outro, mas é tudo amor. E a gente precisa ensinar isso para filho. E a gente não pode deixar as pessoas serem cruéis com os nossos filhos. Achei tão interessante quando a minha irmã, mais nova do que eu, estava grávida, do meu sobrinho Rafael, ela já tinha a Elisa. E um dia alguém, a minha irmã já com aquele barrigão assim, andando com a minha sobrinha, alguém chegou e falou assim, aproveita o colo da mamãe, porque daqui a pouco o seu irmãozinho nasce e você perde o colo. A minha irmã na hora falou assim, jamais você vai perder o colo, filha. Mamãe tem 2 pernas. Senta em cada uma das pernas. Ninguém perde amor porque o irmão mais novo tal. A gente tem que mudar essa forma. Filho, entenda porque a mamãe precisa cuidar mais do caçula, viu? Quando meu irmão nasceu, desculpa, eu gosto de falar das minhas histórias para não expor as pessoas, tá? Então, tudo que eu tiver de exemplo da minha casa, eu vou falar da minha casa. Depois eu me acerto com os meus irmãos. É mais fácil com eles do que com o paciente, quem contou as coisas para mim, né? Foi tão interessante, quando a minha mãe estava grávida do meu irmão caçula, ela sabia que parecia que ia nascer em janeiro, que é quando eu fazia aniversário. E a minha mãe disse assim, olha, eu vou ganhar um bebê. Ele vai ser o seu presente de aniversário. Ele vai nascer sem saber fazer nada e você que vai me ajudar a ensinar o seu irmão. O azar do meu irmão é que ele nasceu no dia do meu aniversário. Aí eu achei que ele era meu. Dava mamadeira quente na boca, minha mãe distraía, eu colocava mamadeira. Porque aquele era o meu bebê. Ele não veio para disputar um lugar, ele veio para mostrar que eu cresci. Que eu tinha coisas para ensinar para ele, sabe? Eu ainda vou perguntar para minha mãe como ela conseguiu fazer isso. Eu e o meu irmão somos do mesmo dia, tudo parto normal. E a minha irmã com o meu outro irmão que faleceu também do mesmo dia, tudo parto normal. Não é incrível? Não adiantou nada que a gente não tinha festa mesmo assim. Mesmo economizando, não rolava festa em casa. Mas a gente tem que aprender a ter relacionamentos saudáveis. E relacionamento saudável não significa que a gente concorda com tudo. Que a gente é igual em tudo. Que tudo é perfeito, mas a gente tem que aprender a viver bem com as pessoas. Isso é um exercício. É mudança de pensamento. Eu confesso que às vezes, assim, muito assim, 12 anos de casado, só de vez em quando que eu fiquei brava com o André. Porque eu sou uma candura. Mas, de verdade, eu criei um pensamento para quando eu fico brava. Um pensamento. Tem homem que ficou interessado e mulher também. Eu me faço uma pergunta quando eu me irrito com alguma coisa.
porque foi mesmo que eu casei com ele. Sem brincadeira. Aí eu começo a lembrar o porquê que eu casei com o André. Aí eu lembro das qualidades que ele tem, que são infinitamente superiores àquele negocinho que ele fez. Entendem a ideia? A gente precisa aprender a ter o olhar mais amplo para as nossas relações. Não é o que o outro fez aqui, ó. Passou por mim, não me cumprimentou, que isso é o fim da vida. Eu nem sei porque o outro não me cumprimentou. Eu nem sei porque o outro gosta mais de sentar do lado de fulano do que de mim. Sabe por que eu estou falando disso? Porque o que mina as nossas relações não são as coisas grandes, são as pequenas. É ou não é? Está comprovado que é mais fácil um casal sobreviver, por exemplo, a um adultério, a uma traição, do que as coisas pequenas da vida. Numa lista feita pela uma dessas produtoras de filme, Warner Bros. Isso. Uma pesquisa que eles fizeram para listar os 10 principais motivos da separação de um casal. Sabe quais foram as coisas que apareceram lá em cima? Falta de higiene do marido. Homem, faz tão bem tomar banho. Sério, é muito bom. Eu sei que não serve para todos, mas sem brincadeira é uma reclamação que as mulheres me trazem. Ele chega à noite cheio de amor, mas não chega cheio de cheiro. Bom, né? Cheio de cheiro chega às vezes. Falta de higiene. Desleixo com a roupa. Meninas, a nossa casa não pode estar mais arrumada do que nós. Ó, que silêncio mortal. Desculpa, seu marido prefere ver você bonita do que a louça lavada. Não é, homens? Não é? As pessoas lá de fora, do seu convívio, do seu emprego, tudo, não te podem ver mais bonito do que as pessoas que de fato te importam dentro de casa. Joguei os mulambos tudo fora. Por que as pessoas de fora têm que me ver bonita, arrumada? E dentro de casa a gente anda de qualquer jeito. A gente tem que valorizar os nossos relacionamentos. Aquelas pessoas que estão junto da gente. Minha mãe ensinou uma coisa pra gente: não vá dormir sem pentear o cabelo. Era a coisa mais linda. A gente morava numa casa com um banheiro só, quase toda a vida. Antes de deitar, a minha mãe ia ao banheiro e penteava o cabelo para dormir. Olha só. Ela falava assim: ué, no final do dia a gente já fez tanta coisa que eu estou desarrumada. Não vou dormir de qualquer jeito. Teve 6 filhos. Olha só que coisa incrível. A gente tem que dar o nosso melhor em casa. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim: mas eu não consigo controlar. Quando eu vejo, eu já estou gritando. Tá? Eu falei assim: quando você estiver gritando, até usei esse exemplo com as meninas. Quando você está gritando, se o seu chefe te ligar, alguém que você se importa ligar, você atende ao telefone gritando? Não, então você consegue controlar. É que você acha que aquela pessoa merece o seu controle. Com quem você está gritando, não merece. Então, pensa na hora que você está descontrolado, se chegar aquela pessoa a quem você quer ou impressionar, ou você deve um respeito, se você consegue se controlar. Se você consegue, é porque você tem essa capacidade, sim. Não é a relação com a sogra que é difícil. É a relação conosco mesmo que é difícil. A gente está muito inquieto com os nossos sentimentos, perdidos no meio de tanta função que a gente tem para fazer, né? E ainda uma posição social que todos nós ocupamos, dentro da nossa esfera, todo mundo ocupa. E a gente está muito preocupado com tudo isso. E estamos mesmo perdendo um pouco a nossa essência. E aí, como nós não damos conta de nós mesmos, transferimos para os outros a responsabilidade sobre os nossos sentimentos. E aí começa a grande confusão. Mas agora, para terminar essa história de sogra, para deixar o coração de todo mundo bem aliviado, sogra é uma relação indissolúvel pela lei. Você tem ex-marido, mas não tem ex-sogra. Sabiam disso? Sogra é para sempre. Inclusive, se ela precisar de ajuda financeira, mesmo que você já esteja separado do filho dela, por exemplo, ela pode, diante do juiz, pedir para você uma pensão. E o juiz a reconhece como sua família. Para sempre. Se casou 10 vezes, tem um monte de genro, é isso?
Bom é amparada para sempre. É indissolúvel pela lei. Aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, é uma relação para sempre. Então, não existe ex-sogra. Você não consegue se livrar. Então, viva bem. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom e ruim? Depende do ponto de vista. Levar a sogra para sempre é uma coisa boa, mas também é ruim. Exatamente. Dependendo das relações, por isso que a gente tem que cuidar das nossas relações. Elas são para sempre. Mesmo que a lei dissesse o contrário. Mas, como sempre uma notícia assim vem junto com uma notícia boa, a partir de 2016, no Brasil, cunhado não é mais parente. Sabiam disso? Cunhado não é considerado mais parente pela legislação brasileira, pelo menos. Eu vou olhar se nos Estados Unidos também mudou. Mas no Brasil, cunhado não é parente mais. Bom demais. Amo todos os meus cunhados, tem um monte. Mas eu vou abrir para vocês para perguntas. Alguém tem uma pergunta que queira fazer? De qualquer área. Aqui eu... Sim. Você estava falando em relação a pessoa que está bem arrumada para o marido. Eu nunca me casei, sou solteira e tal, mas eu fico em relação ao trabalho, porque aqui a maioria das mulheres, eu já trabalhei com doutora limpando casa. Então, assim, não existe profissão. A profissão de limpeza de casa, que hoje, aqui para nós é importante. Sim. São doutoras na limpeza. Sim. Mas aí muitas pessoas invocam comigo. Por que você vai tão bem arrumada e cheirosa para o trabalho? Eu nunca vi isso. Eu vou toda suja de clorox. Eu falei, mas para que a gente tem tanta roupa? E por que roupa é tão barata nesse país? Exatamente. Se eu pudesse, eu ia de salto alto. Eu ia. Claro. Tem que andar é pelado, para o marido da mulher não ficar com ciúme. É verdade, bonita assim é complicado mesmo, Tem que ir é. arrumada. Aí você tem que falar para ela assim, não é que eu estou arrumada, eu sou arrumada. É diferente, né? A gente é chique, a gente se mantém, né? Isso mesmo, tem que andar arrumada assim. Imagina no meu caso, com esse tamanho. Cansei de ser humilhada no consultório e na faculdade. Ô, mocinha, você pode chamar a doutora? Ai, que raiva. Quantas vezes? Imagina, agora eu já estou com cara de 40 mesmo, mas imagina quando eu comecei na psicologia. Uma vez uma mãe teve coragem de falar para mim, né? Aí a gente conversando do filho dela, conversando. Aí chegou uma hora e falou assim, eu estou tão incomodada que eu preciso falar. Você vai dar conta de cuidar do meu filho, que você é tão novinha? Porque eu estou incomodada, eu estou com medo de sair da sala e deixar você sozinha, porque eu acho que vocês dois vão ficar brincando. Eu falei assim, querida, eu já tenho 35 anos. Ela ficou numa vergonha. Já tive que dar documento para entrar em ônibus em São Paulo, já fazia doutorado. Então, a gente já não tem respeito com o tamanho. Se a gente não se arruma, fica pior ainda, né? Mas não ri não, gente, é terrível. É terrível. Alguém tem uma pergunta para fazer? Senão eu vou falando. Sim. Neurociência dos adolescentes. Ah, estou acabando de escrever um livro para adolescentes e jovens. Acabando de escrever. É um período que as pessoas ainda falam assim, puxa, a adolescência não existia, agora existe, como que é tudo isso? O que de fato acontece? É um período, sim, muito específico, até pensando em desenvolvimento neurológico. Você tem toda uma alteração do cérebro para que ele se organize como cérebro maduro. Então, ele dá a última, como a gente fala, essa última bagunçada para reorganizar. Então, por exemplo, é um período que, se você introduz, por exemplo, o abuso de drogas, você pode mudar toda a forma desse cérebro organizar. E você pode ter consequências para o resto da vida. Você pode mexer não só com a parte de alguns neurotransmissores que a gente escuta tanto falar, né, no abuso de drogas, como dopamina e tal, mas você pode mexer, por exemplo, com ocitocina, que tem a ver com as nossas relações sociais. Então, é um período, sim, que, por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade de falar disso, mas é um período que se duvida da existência de Deus. É muito comum. Por quê? Porque até mais ou menos 12, 13 anos de idade, o nosso cérebro ainda não é capaz de fazer abstrações completas. Sempre o raciocínio precisa partir de algo concreto, ok? Então, ele só consegue pensar assim, que a mulher do cabelo preto tem o cabelo mais escuro do que o cabelo da loira. Ele tem que partir sempre de um exemplo concreto para poder pensar, ok? A partir dos 13 anos, o cérebro, com essa alteração, ele já consegue fazer uma abstração completa, pensar nas coisas que são só abstratas.
Tá? Não é à toa que a gente vai aprender log na base de 10, lá por volta dos 13 anos de idade, para quem aprendeu. Né? Mas aí, por exemplo, Deus é um pensamento completamente abstrato. Estou falando de pensamento, tá? Não estou falando de teologia, não. Então, é o período que ele vai começar a pensar quem de fato é Deus. Até então, ele pensava como criança. Aí, essa minha sobrinha Elisa, quando ela estava com uns 3, 4 aninhos, ela perguntou para minha irmã: mãe, Deus é maior que todas as coisas? Minha irmã: sim, Deus é maior que todas as coisas. Ela falou assim: então, como ele cabe no céu? Se ele é maior que o céu. Pensa, porque o pensamento é concreto. Como que ele cabe no céu? E a minha irmã já falou assim: Zana, responde essa para mim. Eu falei assim: agora sou eu, a filha é sua. Na hora, minha sobrinha resolveu o problema. Mamãe, não precisa responder não, já sei. Ele fica sentado com as pernas penduradas. Olha só que coisa incrível. E ela se satisfez com a resposta dela. Por quê? Porque parte sempre do concreto. Ok? Na adolescência, a gente brinca, e isso é real. O adolescente ganhou um brinquedo novo, que é o cérebro. E agora ele tem essa capacidade de pensar de forma plena. E muitas vezes, quando você chama um adolescente: o que você está fazendo tanto no quarto, filho? Nada, mãe, estou aqui pensando. Acredito que muitas vezes ele está pensando o mesmo. Porque ele ganhou um cérebro novo, ele está exercitando esse cérebro. É que já faz tempo que isso aconteceu com a gente. E a gente esquece. Mas é um pensamento novo, é um cérebro novo. Não é à toa que eles têm solução para todos os problemas do mundo. Pensam em política, resolvem isso, resolvem aquilo. Se eles fossem tal coisa, eles fariam isso. Então, é um cérebro novo. E esse cérebro também sob influência dessa nova fase hormonal, que também muda a forma de pensar. Eles estão vivendo, a gente fala de um luto muito importante. A adolescência é um período de muitos lutos. Luto para a psicologia são todas as perdas significativas, tá? Não precisa ser a morte de alguém. Perda significativa é luto. E eles estão numa fase de luto muito intensa. Estão perdendo os pais da infância. Não é? Não são os pais mais que o trata da mesma forma que o tratava. Ele está perdendo o corpo de criança. Os amigos de criança, o cuidado de criança. Ele está perdendo tudo que era da infância. Só que ele ainda não é adulto. Ele está perdendo sem ganhar nada. Porque é uma fase de transição. Ele não tem mais o corpo do menino, mas ele também não tem o corpo ainda do homem. Entende? Ele não tem mais os pais da infância, mas ele tem pais que mudam muito de opinião quanto a ele. Porque uma hora exige que ele tenha comportamento de adulto. Olha o seu tamanho para estar agindo como uma criança. Não, você não vai porque você ainda não tem idade para ir. Entendem a ideia? Como que é isso? É tanto que a adolescência vem do verbo latim que é adolescer, crescer para. Ou seja, é alguém que não está numa fase definitiva. É tanto que a Berasturi, que é uma psicóloga argentina, ela escreveu um dos livros mais fantásticos para mim sobre a adolescência, mesmo sendo um livro muito antigo, que é a Síndrome da Adolescência Normal. E é tão interessante por ela usar esse termo, né? Síndrome da Adolescência Normal, que é um conjunto de características que são normais por estarem na adolescência, mas que se fossem em qualquer outra fase da vida seria uma síndrome. Entendem a ideia? E, de fato, é um tempo muito peculiar de alterações físicas e emocionais, onde eles ainda não estão inseridos num contexto que seja completamente deles. Eles estão numa transição. E é nesse momento que a gente precisa ter sabedoria para lidar com os meninos e meninas. Um dia a gente podia falar só sobre isso, né? Por que eles estão saindo da igreja? Por que eles não estão obedecendo os pais? As dicas são infalíveis. Você quer mesmo saber quanto tempo que dura? Eu acho que a ilusão é tão bom, a ignorância protege tanto. Na verdade, o comportamento do adolescente hoje tem mudado muito a fase. Então, hoje a gente está falando de uma adolescência que vai dos 13 aos 25 anos de idade. Pode chegar até os 25. Para a Organização Mundial da Saúde, até por volta dos 21, 22 anos de idade. Que, por um lado, faz sentido, porque é por volta dos 25 anos de idade que o nosso cérebro, de fato, amadurece. E o nosso corpo também. Não, tem gente que chega aos 40. Como a minha irmã diz, tem gente que envelhece e não amadurece, né? Então, é por volta aí dos seus 21, 22 anos, mas, de fato, a maturidade vai ser alcançada por volta dos 25.
É tanto que a gente brinca que, por exemplo, o corpo da... Não brinca, né? Isso é científico. O corpo da mulher, por exemplo, só está de fato preparado para uma gravidez por volta dos 25 anos de idade. Incrível, né? Então, é por aí que o cérebro também termina o seu amadurecimento. Chega na sua forma final. E como que a gente sabe disso? Por exemplo, nós temos córtex pré-frontal, que todo mundo escuta falar o tempo todo, né? Tomada de decisão refletida, córtex pré-frontal. Que aí a amígdala, que é a estrutura que está envolvida com os nossos comportamentos ou emoções mais exuberantes. Eu tenho que repetir isso sempre. A amígdala é cerebral, garganta é tonsilas palatinas. Ok. Ninguém tem inflamação de amígdala, tá? Ninguém tem amidalite. A gente tem tonsilite. Ok? Se tiver amidalite, é um problema seríssimo. Deus queira que não. Mas, por exemplo, nós adultos, nós temos a capacidade de controlar os impulsos da amígdala. Porque é tanto que, de manhã, quando vocês já estavam com vontade de ir embora, com fome, querendo que o sermão terminasse, vocês não foram, ficaram sentados, ouvindo e sorrindo para mim. Por quê? Porque o córtex pré-frontal ficou assim. Eu sei que você está com fome, eu sei que você está cansado, mas você tem que escutar. Fica até o final. É isso que o córtex pré-frontal fica fazendo o tempo todo. No adolescente, não acontece esse freio dessa forma. A amígdala, muitas vezes, ela se sobrepõe ao córtex pré-frontal, não obedece. E é por isso que o adolescente é mais impulsivo do que nós. Por isso que se lançam mais para o abuso de drogas, fala o que quer, desafia, faz tudo. Por um lado, isso, a gente fala assim, ai, que terrível. Mas, por outro lado, isso é muito necessário. Porque, senão, a gente não teria coragem de enfrentar um vestibular difícil, por exemplo, no Brasil, porque a gente teria medo, ia ficar o tempo todo fazendo cálculo. A gente não casava. Entendeu? Então, essa impulsividade é que nos lança para coisas bacanas e desafiadoras também. E é isso que a gente tem que equilibrar no adolescente. Mas é uma fase de transição, sim, e é uma fase que traz muita alegria, mas também muita angústia para o adolescente. A gente precisa entender isso. Essa alteração de humor, super normal, porque essa alteração também tem a ver com a flutuação hormonal. O hormônio ainda não entrou na sua normalidade. Então, a flutuação do humor também é muito natural na adolescência. E um dia ele quer seu beijo, quer seu carinho, quer seu colo, e no outro dia ele quer fingir que você não existe. E nem ele se aguenta muitas vezes, porque nem ele se entende com essa mudança. Ele quer ser diferente e não consegue muitas vezes. E por isso que existe pai, mãe, igreja, comunidade, para que nós sejamos o suporte e não aquele tipo de gente chata que existe em terras distantes. Porque na minha época, a gente era tão diferente. Não. Na época do meu pai, que tem 70 anos, eles já ficavam nos bailinhos com as meninas. Meu pai já contou muita história dele fugir de um baile, porque tinha ficado com uma menina e ele ia chegar lá com outra e ia dar rolo. Meu pai tem 70 anos. Entende? Já acontecia muita coisa assim, que a gente fica adulto, se reveste de uma moralidade e esquece o que a gente fez, né? Claro que tem muita coisa que mudou, piorou, sem dúvida nenhuma. Mas, muitas vezes, quando nós nos colocamos a essa distância, né, na minha época não, a gente, no mínimo, está sendo hipócrita. Porque, no mínimo, algumas dúvidas a gente tinha, umas raivas a gente tinha. Tinha ou não tinha? É que passa, né? O tempo a gente esquece. Não é? Alguém queria fazer uma pergunta? Aqui, né? Depois. Ser gay é um comportamento, é o cérebro que já nasce com a deformação? Oi, gente, eu posso ir embora? Eu acabei de lembrar que eu tenho um compromisso sério. Gente, é incrível como todo mundo pergunta isso. Todo mundo, em todos os lugares, eu acho que qualquer lugar do mundo, essa é a pergunta mais feita. Se nasce gay ou é um comportamento? Eu acho que nasce. Você acha que nasce gay? Você acha que o cérebro é assim? Não. Que nasceu assim? Ele tem uma deformação. Então, ser gay seria uma deformação. Então, essa é uma grande questão, que a ciência discute o tempo todo também. Temos aqueles que provam por A mais B que nasce assim, e tem aqueles que mostram que é comportamental. Por quê? Porque nós estamos falando de algo que é muito complexo, comportamento humano. Aí alguém fala assim, puxa, mas ele nasceu assim, porque desde pequenininho ele já gostava de brincar com boneca, por exemplo. É um menino que gostava de brincar com boneca.
Mas quem disse que a gente só aprende as coisas depois que cresce? Quando o cérebro já está formado. Hoje, o que a gente vê muito, e não vou falar especificamente sobre isso, mas vou ampliar, tá? Hoje, o que a gente fala muito na neurociência é epigenética. Nós temos genes que são ativados ou silenciados de acordo com o estilo de vida. Para a obesidade é assim. Nós temos mais ou menos 250 genes, por exemplo, envolvidos com obesidade, mas que são silenciados ou ativados de acordo com o estilo de vida. Obesidade que envolve, de fato, um determinismo genético não chega a 5% da população. Entendeu? O resto é desleixo. Desculpa, pensei alto. Perdão. Não, isso é libertador, na verdade, né? Que a gente pode escolher muita coisa para a nossa vida. O que a gente vê hoje que são genes a serviço do meio. Quando nós falamos de qualquer comportamento, nós estamos falando de algo muito complexo, que fica muito difícil a gente reduzir e falar assim, olha, nasceu assim ou se tornou assim. É muito complicado de dizer, muito complicado. E a grande questão é que, assim, é um assunto tão delicado, que, independente do que as pessoas digam, não vai mudar a opinião de quem pensa o contrário. Entende? Se virou uma doutrina. Então, a gente tem neurocientistas super sérios provando por A mais B que é genético, simplesmente genético. E tem aqueles super sérios mostrando que não é nada assim. E quando a gente vê, ninguém está afim de abrir mão do que pensa. Entende? Porque nós estamos falando de algo que é complexo, porque é o comportamento. Estamos falando de crença. Estamos falando de muita coisa. Tem muita coisa envolvida nesse tema. Então, é muito complexo de discutir isso. Quando a gente fala assim, você pode levar o argumento para qualquer lado. Por exemplo, recentemente, né, eu acho que vocês acompanharam aquela grande discussão no Brasil, que falando que o juiz tinha liberado a cura gay lá. Né? Lembra? Que aí teve o maior manifesto no Brasil das pessoas, eu não sou doente, eu só quero amar alguém do mesmo sexo. Vocês viram isso? Faz uns 3, 4 meses atrás, eu acho que foi. Porque o juiz lá liberou um rapaz para poder fazer atendimento psicoterápico, porque ele não queria mais ser gay. Por que deu tanta confusão na comunidade? Porque, na verdade, hoje, no Brasil, por exemplo, a gente, por lei, estou falando como psicólogo agora, nós não podemos atender alguém que, por exemplo, chegue no meu consultório e diga assim, doutora, tenho comportamentos homossexuais, mas não quero ser assim. E eu quero descobrir se eu tive um trauma na infância, o que aconteceu, porque tem uma confusão, uma angústia, eu não me sinto confortável com isso. Qual que tem que ser a minha postura como profissional, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia? Desculpa, eu não posso te atender para tentar mudar a forma de você se comportar. Você tem que aceitar que você é homossexual. Se você quiser me ajuda, é para se manter do jeito que você é e você aceitar quem você é. Do contrário, eu não posso. Pela lei do Brasil, eu não posso. E se eu atender, eu perco a minha credencial de psicóloga. É essa a lei no Brasil hoje. Eu não posso ajudar alguém que mesmo esteja angustiado por ser, querendo não ser, eu não posso. E aí, esse juiz, ele liberou, porque o rapaz queria fazer um atendimento. Ele queria descobrir porque ele era, tentar descobrir a vida dele, resolver a vida. E o juiz liberou para ele receber o atendimento psicoterápico para descobrir se, de fato, ele podia mudar a sua opção. E aí as pessoas confundiram toda a história, entendeu? E não é isso. Mas por que isso se confunde? Porque as pessoas veem um pedacinho da matéria, já puxa tudo que elas acreditam, não escuta o resto, e aí... E as pessoas têm uma opinião. Então, é um assunto muito, muito delicado. Principalmente porque nós estamos falando de seres humanos. E independente de qualquer coisa, independente se é homossexual, se é separada, se é bonita, se é loira, se é morena, se é rico, se é pobre, a minha função, amar. Ponto. Qualquer coisa que tenha que acontecer nesse coração, se tem que acontecer uma transformação, vem dele, não de mim. E depois lá atrás. Entende? Então é muito complicado, é muito complexo. Talvez, na mesma linha dessa questão da homossexualidade, recentemente a Globo, né, trouxe uma questão que assim virou uma questão viral. Todo mundo começou a falar sobre a pessoa que nasce
mas ela não quer ser o mesmo sexo. Vamos dizer, uma pessoa que é mulher e quer ser homem, ou uma pessoa que é homem e quer ser mulher. Seria no mesmo tipo de conceito, o mesmo problema com genes? Por que a pessoa tem isso? Tem de tudo. Quando eu estava na faculdade de psicologia mesmo, e a gente... Porque ainda, né, no manual das doenças mentais, a homossexualidade ainda é colocada como um transtorno. Tentaram tirar no DSM-5R, tentaram tirar, que ele saiu em maio de 2016, mas não conseguiram tirar. Não tem como tirar. Enfim, a gente vê... Então, aí o que eles fizeram, né? É o transtorno da sexualidade. Você não aceitar que você é do seu sexo e querer se relacionar com alguém do mesmo. Ok? Só que aí o que eles alegam? Isso só pode ser considerado um transtorno se a pessoa sofrer com isso. Entendeu? Eles estão fazendo uma interpretação disso tudo. Na verdade, eu vejo assim, quando fala assim, puxa, mas a pessoa, ela nasceu assim. Quando a própria ciência ou as pessoas querem provar que nasceu assim, isso já tem preconceito. A gente não tem que... Eu não tenho que provar assim, gente, eu nasci com esse cabelo assim, ó, na pontinha, só loiro, só na ponta, tá? Eu nasci assim. É sério, é sério. Eu sempre fui assim. Olha, eu nasci branquinha. Aquela não chega pra gente assim, gente, sério, porque meu pai e a minha mãe são branquinhos. Eu nasci... Por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem preconceito. Porque nós estamos resolvidos com essas questões. Quando a gente começa a ter que provar que nasceu assim tudo, isso para mim já é prova de preconceito. Por quê? Eu não tenho que provar porque eu quis mudar a cor do meu cabelo. Tenho que provar? Não tenho. Simplesmente mudei. Agora, quando simplesmente mudar ou escolher tal, parece que não é natural, eu tenho que justificar que nasceu assim. Entendem a ideia? Então, é uma discussão para uma vida, tá? Mas a gente encontra assim, a gente estudou um caso, por exemplo, de uma moça que nasceu mulher, tá? E ela não gostava de ser mulher. Aí ela fez a cirurgia, se transformou em homem. Entenderam a ideia? Ela se transformou num homem e casou com um homem. Entenderam? Nasceu mulher, não queria ser mulher, transformou em homem e casou com um homem. Estou até hoje sem entender. Entende? Nós estamos falando de cérebro humano. Só de neurônios a gente tem 86 bilhões de neurônios. E os neurônios não são as células mais abundantes do nosso cérebro. A gente tem células de glia, tudo. Todo mundo se comunicando. São trilhões e trilhões de conexão. Cada uma delas com uma função específica. Então, a gente está falando de algo muito complexo. Comportamento é muito complexo. Tem muita coisa no nosso comportamento que é genético, sim. Eu estudei epigenética durante 15 anos. Então, a gente vê que a gente tem traços no comportamento que são genéticos, mas que são modulados pelo meio. Coisas mais simples a gente vê que são moduladas pelo meio, até a nossa altura. Por que quantas crianças que a gente sabe por conta de desnutrição, talvez não cresceram tanto que podiam ter crescido? A gente só de ir à praia e tomar um pouquinho de sol, a gente não muda a cor da nossa pele. O que a gente fala de pensamento, então, esse negócio complexo, o comportamento? Claro que nós somos o tempo todo influenciados. Pelo que a gente recebeu da nossa mãe desde a gestação, pelo que ouvimos na infância, pelo que acreditávamos ser melhor, certo? Então, é muito complexo tudo isso, tá? E, lógico, a gente usou o exemplo da homossexualidade, mas para os nossos comportamentos em geral, tá? Lá atrás. Quer que eu fale de novo sobre sogra? Entendi. Entendi. Não, é que, de fato, a relação nora e sogra é considerada uma das relações mais desafiadoras, porque são duas mulheres tentando ocupar o mesmo lugar e isso não dá certo. Cada uma tem que aceitar a função que tem naquela família. A gente tem que aceitar que quem veio antes da gente, a nossa sogra, ela tem uma história dentro daquela família que começou antes da nossa existência. E nós temos que valorizar isso. E, claro, ao mesmo tempo, colocar limite nas relações. Isso também a gente tem que saber fazer, né? Sinceridade sem amor é crueldade, mas a gente tem que saber, assim, olha,
daqui para lá, deixa que eu falo com meu filho, porque eu tenho um jeito de falar com ele que eu sei que ele funciona. Entende a ideia? Mas é uma relação desafiadora para muita gente. Não é desafiadora para a sogra inteligente. E para a nora também inteligente. Porque não há argumento contra o amor. Não há argumento contra o amor. Ai, faz tempo que ele está com a mão erguida, depois eu volto aqui. Diz, deixa eu ir aí com o microfone. Primeira coisa, eu sou médico, tá? E tenho assistido muito sobre esse assunto que é levantado da homossexualidade. Eu não quero polemizar, mas foi emitido um conceito aqui que o homossexual nasceu homossexual. Não ainda está provado, segundo a Evidence-Based Medicine, que isso é um assunto real. Tem sido assunto polêmico, e até tentando justificar o homossexual que nasceu assim. A sua posição, a sua resposta à senhora ali é mais coerente hoje no meio médico do que afirmar que eu nasci assim e vou ficar assim, ok? Obrigada. Agora tem que tomar mais cuidado ainda que tem um médico no meio, né, gente? Mas é isso, a gente... Primeiro, na ciência, isso é um princípio da ciência, a gente só fala assim, as evidências indicam. Esse é o nosso comportamento. Na ciência, a gente não fecha nenhuma situação. Como, por exemplo, cor de olho, a gente sabe que é uma herança poligênica. Entende? Lembra que a gente estudava na escola lá que azão dá o olho preto, azinho dá o olho azul? Isso nunca entrou na minha cabeça, porque eu não tenho olho nem castanho escuro, não tenho olho azul do meu pai. Meu olho é esse olho confuso, né? Não dá para saber que cor que é meu olho. Fiquei muito feliz essa semana, porque a Angelina falou assim, mamãe, eu estou olhando para os seus olhos verdes. Eu ganhei o dia, que ela acha que eu tenho olho verde. Mas a gente só fala assim, olha, as evidências indicam que é o máximo que a gente pode falar. Porque sempre tem alguma coisa sendo descoberta que a gente não sabia antes. Por isso que eu falo, quando existe o determinismo, nasceu assim ou não nasceu assim, a gente está envolvendo crença. Crença no sentido, não estou falando de religião não, tá? Daquilo que a gente acredita como verdade absoluta, categórico. E quando você acredita assim, pode o mundo gritar o contrário que você não escuta. Então, obrigada pela contribuição. Alguém mais tinha levantado a mão ali. Diz, meu amigo. Sobre o mesmo assunto que ele falou, mas eu tive amigas, teve um filho lá no Brasil, e eu presenciei quase até o nascimento. Mas essa criança nunca aceitava ir para o colo de uma mulher. Chegava no colo do homem, ele dormia, sossegado. E cresceu, hoje ele é um advogado em Londres e tudo, mas nunca aceitou ser homem. E isso aí implica, porque Sim. as pessoas dizem que o homossexual não nasceram diferentes, eles se tornaram diferentes. Mas Sabe o que é a grande questão? É que nós estamos achando que nós não temos a possibilidade de pensar e começar a existir como personalidade ainda muito novos. Que quando a gente é muito novinho, a gente ainda não tem essa capacidade de perceber, escolher. Mas isso a gente faz desde antes, quando ainda somos muito novos. A gente nunca sabe que evento pode acontecer, por exemplo, para uma criança ainda bebê ter pavor de um tipo de gente. Entende a ideia? A gente não sabe o que aconteceu. Porque nós estamos... Vamos falar neurologicamente agora. Estamos falando de um cérebro que ainda está em formação. E as informações que chegam nele não são tão claras quanto chegam no nosso. Por exemplo, o hipocampo, que é essa estrutura envolvida com memória, ainda ela é muito rudimentar na criança, no bebê. Então, a forma de memorizar as coisas, porque o hipocampo, ele não guarda a informação, mas a informação tem que passar por ele, entendeu? Para a gente guardar, ele não armazena. A gente não sabe onde memória é armazenada. Mas a gente precisa de hipocampo para que exista essa consolidação de memória. Ainda é rudimentar na criança. Então, a forma de processar informações e guardá-las é diferente da nossa.
E a gente não sabe que tipo de informação que essa criança pode ter guardado dos primeiros dias de vida dela. Entendem a ideia? Porque nós ainda temos essa impressão de que uma criança pequena ainda não está guardando informação tudo. O comportamento dela é só uma expressão simples dos genes. Entende? E não é. Ela já tem essa capacidade de pensar, de analisar situações, mesmo que rudimentar. E por ser rudimentar, ela não tem a clareza que temos de lidar com as coisas, de fazer uma reflexão sobre aquilo. O córtex pré-frontal dela ainda não está formado, como está em nós, entendeu? Então, ela pode ter recebido uma informação. Olha que interessante. Esses dias eu estava conversando com uma moça. E ela passou por algumas fases da vida muito difíceis. Ela sempre tinha uma sensação de que ela não foi amada pelos pais, rejeitada, tal. E ela nunca conseguia descobrir de onde vinha isso. Ela nunca conseguia descobrir. Porque você não tem nada que indique que isso aconteceu, mas é a minha sensação. Passou por uns problemas psicológicos muito intensos. E esses dias ela estava me falando, numa conversa assim bem informal, e ela falou assim: olha, as coisas começaram a fazer sentido quando eu me encontrei com um amigo dos meus pais da época que eu era criança. Foi uma pessoa que fez parte assim, do convívio da família. Quando ela tinha 2, 3 anos de idade, ela nunca mais encontrou. Agora ela tem quase 40 anos de idade. E quando ela encontrou de novo com esse homem agora, ela passou mal de vê-lo. Ela passou mal. Ela falou assim: eu senti como se eu fosse a criança de 2 anos de idade, encontrando aquele homem que eu nem lembrava mais da fisionomia dele. E ela levantou uma hipótese: será que esse homem tentou abusar de mim? O que aconteceu? Porque ela falou que ela arrepiou inteira e ela não conseguiu ficar na presença dele. E ela falou assim, e me voltou a sensação de abandono, como se meus pais tivessem me abandonado, sozinha com aquele homem. Ela falou assim: é uma ideia maluca. Mas me veio à cabeça isso. E ela falou assim: eu fico torcendo para nunca mais encontrar com ele. Ela está com 40 anos. E ela falou assim: mas parece que tudo fez sentido quando eu encontrei com ele. Olha que coisa absurda. O nosso cérebro é incrível, não é? Então a gente não sabe quando as coisas podem acontecer. E da forma que um cérebro de criança aceita tudo isso. Uma forma que, como o nosso cérebro de infantil vê as coisas distorcidas, é só lembrar da imagem que a gente tinha na infância sobre nós mesmos. Nós não achávamos que era o centro das atenções? Achávamos ou não achávamos? Que todo mundo estava olhando para a gente. Quando nós ficávamos com vergonha, era só esconder atrás de uma porta de vidro. Quanta criança esconde atrás de uma porta de vidro achando que ninguém está vendo? É a forma que o cérebro dela trabalha. Então, a gente está falando de uma coisa muito complexa. E que a sua formação começa antes da gente nascer. E antes de nascer, a gente já tem muita informação armazenada. A gente está escutando, a gente está passando a emoção do pai e da mãe. Foi tão interessante quando a Angelina nasceu. Foi muito interessante. O parto foi muito complicado, eu e ela entramos em sofrimento. Tivemos que ir para uma cesariana de emergência. A Angelina nasceu com quase 10 pounds, tem noção? Do tamanho dela na minha barriga. Nem eu tenho noção mais disso. Também que passa, né? Eu e ela entramos em sofrimento. Eles iam fazer o parto ali mesmo no quarto. Mas deu tempo, estabilizamos, conseguiram nos levar para o centro cirúrgico. A Angelina nasceu que ela não parava de chorar. Eu fiquei até preocupada. Enquanto as enfermeiras estavam cuidando dela, ela chorando. No que a enfermeira traz, entrega para o André, ela está chorando. No que o André pega e coloca a Angelina aqui em cima de mim, ela parou imediatamente de chorar e dormiu. No que tirou ela de cima de mim, ainda no centro cirúrgico, ela acordou e voltou a chorar. Ela não tinha nem 30 minutos que tinha nascido. Entendem a ideia? Então ela já existia como ser humano. Ela já tinha sentimento, ela já conseguia reconhecer. Ela já sabia que aquela mulher que estava pegando ela no colo, lá no começo, não era a mãe dela. E eu não tinha aberto a boca, porque eu nem conseguia, né? No que ele traz e coloca ela aqui em cima de mim, a Amanda vai saber o que é isso, daqui a pouquinho. No que traz e coloca aqui em cima de mim, sem eu falar nada, ela sabia que eu era a mãe dela, e ela acalmou. Ela não tinha 1 hora de nascida.
Eu saí, desculpa. Saí da iluminação. Obrigada. Vem para a luz. Alguém tinha levantado... Ai, agora todo mundo tem pergunta. Eu gosto assim, ninguém quer fazer e depois a gente não sai cedo daqui hoje. Assim é bom. Diz. Minha pergunta é simples também não. O que a neurociência fala sobre como lidar com hábitos, como tirar um hábito mau e começar um hábito novo? Legal. Isso é legal. Como que a gente muda o comportamento, né? Vou dar uma boa e uma ruim notícia para vocês quanto a isso. Porque existe muito mito sobre mudança de comportamento. Existem livros, best-seller, falando coisas que a gente não fala na neurociência. E estão falando em nome da neurociência. Você pode mudar qualquer hábito em 21 dias? Não. Gente, não. A gente não muda qualquer hábito em 21 dias. Eu não consigo em 21 dias parar de comer e nunca mais querer comer. Fui para o extremo, ok? E existem comportamentos que eu não preciso nem esperar 21 dias para mudar. Ué, eu estava com, com um problema de saúde. Se aquele negócio resolveu, eu esqueci. Até a medicação não tomo mais, não sinto falta. Então, depende do comportamento. O que a gente sabe é assim, quanto mais prazeroso for um comportamento, mais difícil é mudá-lo. Tudo exige persistência. Gente, não existe mágica para o nosso corpo, ok? Existe milagre, que é outra coisa. Mas pensamento positivo não muda nenhuma situação. É o primeiro passo. Pensamento positivo só se torna positivo seguido de comportamento positivo. Então, aquelas técnicas que a gente escuta assim, de você ficar na frente do espelho fazendo yes, 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 não vai te tornar um vencedor. Você não vai sair e ganhar $1 milhão só porque você pensou assim. Você acredita, sem dúvida, eu vou conseguir, mas eu vou sair e vou batalhar para conseguir. Não deu certo, eu vou persistir. Mudança de comportamento é só com a repetição. Não tem outro jeito. Claro que vai se tornando cada vez mais fácil. Porque é muito simples isso. A gente está falando de questões neurológicas. Por exemplo, para eu levantar minha mão e fazer isso daqui, eu tenho neurônios específicos que fazem isso. Ok? É assim, é o número 1 que conecta com 3, que vai com 1 milhão e que volta. É muito específico para eu fazer isso daqui. É automático, eu penso e já faço. Por quê? Porque eu já aprendi a fazer isso há muito tempo. Eu tenho um caminho formado no cérebro, é literalmente um caminho. Quando eu faço esse comportamento, toda essa via é disparada. Você sabe o que a gente vê numa tomografia? Que até hoje cedo eu falei da tomografia, que a gente vê a região do cérebro, tudo. A gente está medindo a atividade neuronal, com gasto de energia que aquela região gasta. Então, a gente sabe qual a região que está sendo ativada. Então, é como um trilho no caminho. Eu gosto na floresta. Eu gosto sempre de usar esse exemplo, porque ele é muito fácil de entender. Um comportamento, quando nós iniciamos, é como iniciar uma trilha numa floresta. É difícil, o mato está alto, você tem que ir cortando, mas depois de tanto passar naquele caminho, mesmo à distância, a gente vê a trilha, não vê? Não nasce mais mato e fica fácil de passar. É isso com o nosso hábito. A gente vai repetindo até que o caminho se torne fácil. Então, para mudar qualquer comportamento, você precisa de persistência. Dependendo do comportamento, você muda mais rápido, porque ele não está tão arraigado, não te traz tanto prazer, ou porque você faz aquilo há pouco tempo, fazia contrariado, não sei. Mas, dependendo do hábito, você vai demorar mais tempo do que outros. Por exemplo, na maioria das vezes é mais fácil alguém se tornar livre da dependência do álcool do que do açúcar. Sabia que é mais fácil livrar do álcool do que do açúcar? Porque a dependência que criamos do açúcar, ela é intensa. Eu tenho uma amiga, e ela é minha amiga pessoal, a doutora Jaine Martins. Ela trabalhou 6 anos na Universidade de Nova York. O trabalho dela foi o pioneiro para mostrar o caminho da dependência do açúcar no cérebro. E, de fato, nós nos tornamos adictos ao açúcar. E é um hábito muito difícil de deixar. Entende? Que vai exigir de nós muita persistência. Então, a mudança do comportamento vai depender de quanto tempo você faz, do quanto que você depende dele e do quanto que você está disposto a fazer a mudança e por que você quer fazer a mudança. Então, isso, por um lado, é muito bom. Porque imagina se fôssemos volúveis às mudanças.
né? Todas as sugestões que a gente recebesse, se a gente fosse mudando, nós não seríamos consistentes. É bom que exija um esforço para a gente mudar, porque senão as pessoas não nos reconheceríamos. Cada dia a gente seria uma pessoa diferente, ok? Mas, ao mesmo tempo, se nós acharmos que é importante, a gente tem que mudar. Posso falar alguma coisa de motivação, já que a gente está falando disso? Porque a gente fala que motivação é a chave de tudo, né? Se eu estiver motivado, eu mudo. Bem, é que a gente, às vezes, lógico que motivação faz tudo, só que a gente tem que pensar o que é motivação. No começo, para a gente mudar um comportamento importante, não pode ser a nossa vontade de mudar, porque não vai funcionar. Vou dar um exemplo simples. De fato, o que motiva a gente são as coisas pequenas do dia a dia. Eu posso programar assim, estou programando para começar a academia de novo. Preciso encontrar um ritmo para a minha vida nesse sentido. O inglês, Pai da glória, dê-nos dom da língua. Por que é tão difícil para a gente que é velho, né? Que horror. E dá uma raiva que os amigos falam assim, não, seu inglês é lindo, a gente entende tudo, nada. E aí, por exemplo, aí vamos dizer que eu estou me programando para voltar à academia, ok? Falei assim, não, eu preciso começar, porque eu cheguei aos 40, eu tenho que cuidar da saúde, o verão está chegando, a sogra não pode me ver gorda. Entende as ideias? Aí você programa, amanhã você vai começar a academia. Segunda, né? Sempre a segunda. Toda segunda é um grande evento na nossa vida, né? Segunda eu começo a academia. Por favor, não pense assim. Porque, na verdade, o que vai disputar a sua motivação na segunda-feira, 5 horas da manhã, vai ser dormir 5 minutos a mais. Essa é a nossa motivação. A nossa motivação não é assim, quero comprar a minha casa nova. Não, eu quero comer um doce agora. Entendem a ideia? Estas são as nossas vontades mais fortes, a do dia a dia. A coisa rápida. O nosso cérebro quer coisa rápida para se satisfazer. Então, coisas que são de longo prazo, aquelas mudanças que a gente precisa fazer, elas precisam ser iniciadas não pela nossa motivação. A gente já pensou, já planejou, já sabe tudo. Ok? Racionalmente a gente já sabe. Só que a motivação, ela não é controlada pelo racional, ela é pelo emocional. Olha só. A gente está colocando assim, porque eu tenho que emagrecer, eu tenho que cuidar da minha saúde, verão. É tudo muito racional, só que motivação é emocional. Então, a gente tem que ir pela ação. Você começa a mudar um comportamento pela ação, não pensa não. Já vai dormir com a roupinha ali do lado da cama, não deixa seu cérebro pensar nos 5 minutos a mais. E age. É 1, 2, 3, já e levanta da cama. Só assim que vai funcionar. Não se iluda, que você vai acordar um dia super disposto para fazer aquela mudança. Não. A sua motivação é sempre para as coisas imediatas. Ok? Não é ter o corpo do verão, é comer o chocolate agora. Então, a gente tem que começar com a ação. E não ficar encostado na motivação. A motivação é o que a gente vai ganhando. Olha, está funcionando, aí a gente vai fazendo. Vai melhorando, ok? Mas mudança de hábito exige da gente. E depois aqui, eu volto aqui. Legal, beijo para quem está assistindo a gente. No momento que a gente estava falando sobre a sexualidade, e a pergunta Sim. é a seguinte: você pode perguntar para ela em que momento, que idade as crianças começam a entender sobre a sexualidade, meninos e meninas? Legal, gosto disso. Quando que a gente começa a entender a sexualidade? Na verdade, nós temos... A definição de sexualidade, ela não está muito clara para a gente. Porque sabe o que significa sexualidade? É como eu me vejo e como eu me comporto em sociedade. Não tem a ver com sexo. Como eu relaciono comigo mesmo e com o outro. Eu aprendo como a Rosana tem que se comportar na sociedade porque a minha mãe me ensinou que menina assim se comporta, na minha família pelo menos. Tem que se comportar assim. Entendem? A sexualidade é a forma que eu relaciono comigo mesmo e com os outros. E dentre essas outras pessoas existe o meu parceiro sexual, que vai ser o meu marido, ok? Ou a minha esposa. É aí que se confunde, porque a nossa sexualidade então começa a se formar desde que a gente é gerado. É ali que a gente já começa a ser menino ou menina. Antes disso, a ser gente. Porque a sexualidade é a forma que eu me comporto como gente. E nós estamos reduzindo para a vida sexual mesmo, pelas nossas escolhas amorosas. E não é muito mais amplo. A grande questão é que,
como que a gente se comporta, né, diante desse assunto, vamos dizer já, de sexo ou de comportamento sexual na sociedade. A gente tem muita dificuldade disso. Quando a gente começa a falar com crianças sobre sexualidade, eu tenho uma fórmula simples, eu acho, para falar sobre essas coisas. Ai, quando que eu falo de sexualidade com meu filho? Não, deixa que ele vai te perguntar. Na maioria das vezes. A criança pergunta para a mãe: mãe, como eu nasci? Você fala: agora enrolou tudo. 4 anos já perguntando como ele nasceu. Quer uma dica simples? Já comecei a dar essa dica hoje de manhã no sermão. Volta a pergunta. Porque você vai saber exatamente o que ela quer saber. Como você acha que você nasceu? Angelina já me perguntou: mamãe, como eu nasci? Eu falei assim: como você acha que você nasceu? Ah, mamãe, o papai te levou no hospital e o médico me tirou da sua barriga. Ufa, isso mesmo, minha filha. Entende? A gente acha que todas as perguntas estão relacionadas com sexo. Na verdade, o que todos nós queremos saber, de onde viemos e para onde vamos. Seu filho sempre quer saber isso. E a quem ele pertence. Humanidade, né? Não é? Isso é da humanidade. A gente quer saber se nós pertencemos a alguém, se nós temos uma história. Isso já é uma dica de prevenção do abuso de drogas, sabia? Eu fiz um simpósio na Escola Paulista de Medicina, ainda quando eu estava lá, e foi tão interessante que essa é uma estratégia para a prevenção de drogas. Nós estamos vivendo numa sociedade, e eu volto lá na pergunta, que ela vai ampliando, né? Nós estamos vivendo numa sociedade muito atemporal. Deixa eu explicar isso para vocês. Com esse evento mesmo das notícias tão globais, internet e tudo, não nos estranha mais, por exemplo, nesse momento, assistimos o velório do Ayrton Senna, tá? Todo mundo assistiu, né? O velório do Ayrton Senna. A gente pode assistir essa cena agora e, na sequência, uma corrida que ele foi campeão. Causa algum estranhamento para a gente isso? Ué, mas a gente assistiu a morte e depois a vida, como que a gente inverte isso? E isso não causa nenhum estranhamento em nós mais. Estamos vivendo numa época temporal. Parece que as coisas não têm começo, meio e fim. E isso tem confundido. Porque lá no fundo, todo mundo quer saber de onde veio e para onde vai. A gente quer uma história, uma coisa cíclica, que fecha. E, por exemplo, na adolescência, por mais que eles não falam, muitos começam a duvidar que são filhos biológicos dos pais, sabiam disso? Muitos criam a fantasia de que são adotivos. Você pode mostrar foto, que ele ainda acha que é uma montagem. Não sou eu. Tá a foto lá desde a maternidade, tudo, a roupa. Não. Montaram. Existe a fantasia do não pertencimento, isso angustia. Quem nasce feia é a criança. Eu estava linda no parto. Não, nem vem. Eu não nasci. Não, ela que nasceu enrugada. Mas existe a fantasia, por quê? Por conta do pertencimento. Quando a gente fala de sexualidade, a gente acha que a criança ou o adolescente só está querendo saber de sexo, não. Eles querem saber por que eles nasceram. Estava conversando esses dias com uma moça. E foi muito interessante, porque eu fiz uma pergunta para ela, né? Quem é você? Por isso que eu insisto com essa pergunta, porque ela é tão libertadora. Falei, quem é você? A menina ficou 2 horas comigo chorando. Ela não conseguiu responder. E aí, quando eu vou perguntar para ela, eu falo assim, você sabe como seus pais se conheceram? Eu comecei, né? Porque assim, a menina precisa saber a quem ela pertence. Ela falou assim, não, eu nunca escutei direito a história de como eles se conheceram. Aí, esses dias ela falou assim para mim, os meus pais estão pensando em mudar para outro lugar, eu vou ficar morando aqui na cidade, eu acho que vai ser legal para eles voltarem a namorar. A menina tem quase 30 anos. Entende? E eu falei assim, ué, por quê? Seus pais não namoram mais? Não, nunca vi um tocar no outro. Entendem a ideia? Talvez as grandes confusões da menina não são da história dela, simplesmente ali, da organização da vida dela, mas a quem ela pertence. Ela não sabe muitas histórias da infância. Ela não sabe como os pais se conheceram. Então, na maioria das vezes, todos nós queremos saber por que a gente nasceu. Qual o propósito da vida. E é isso que as crianças estão o tempo todo perguntando. Por que eu nasci? Por que ele é meu pai, mãe? Eu falei assim, nem Deus entende, filha.
Entende? São as coisas que as crianças estão perguntando. E sempre que as crianças perguntarem qualquer coisa de sexualidade, ou mesmo os adolescentes, devolva a pergunta, para que você responda de fato a angústia que ele tem. E aí, quando a gente faz isso, nós vamos construindo, assim, uma relação de confiança. Porque quando ele chegar na adolescência, ele vai checar se tudo que ele aprendeu em casa é o que a sociedade diz. E aí ele vai escutar na escola dos amigos, dos professores, e vai chegar em casa e vai querer checar. Tudo diz, aí sim, ele quer saber de sexo mesmo, tudo, mas ele vai conseguir falar isso com você, porque um dia ele perguntou como foi que eu nasci e você respondeu. Você não falou assim, não, filho, isso não é pergunta para a sua idade, não. Você ainda é novo para isso. Não, ele não é novo. Na verdade, a criança não quer saber de sexo, do contrário, elas têm pavor só de pensar nisso. Para ela, o pai sempre está batendo na mãe dela. Sempre. Essa vai ser a fantasia. Então, sempre devolvam uma pergunta para a criança para que ela responda. Porque ela tem uma resposta. Ela só quer checar com você. Ela só quer saber a quem ela pertence. Sempre vai ser essa questão. Claro que quando ela chegar mais ou menos aos 4 anos de idade, ela vai passar pelo terror de descobrir que meninos são diferentes de meninas. E eles descobrem isso e ficam atemorizados, só que eles não conseguem nem expressar essa angústia. E eles começam a perceber que meninos são diferentes de meninas, e o pior de tudo, as meninas querem saber o que elas fizeram de tão errado para ter perdido o pênis. E o que é que os meninos ficam assim, o que será que elas fizeram de errado para perder, que eu não posso fazer para perder o meu? É exatamente isso. Gente, presta atenção, aquelas crianças que falam mais, elas ficam perguntando pro tio, pra tia, se tem ou se não tem, né? O nome que a família dá, pintinho, piu-piu, você tem, tio, você tem? Com meu sobrinho, a gente passava vergonha com todo mundo que chegava na casa da minha irmã. Ele perguntava para todo mundo se tinha ou se não tinha. Porque ele estava passando por esse terror. E aí, aqui a gente, olha, a gente precisa prestar atenção nisso. Porque com essa sociedade tão liberal, vamos voltar lá na questão do gênero, tá? Olha só. A criança vai ter esse terror da descoberta da diferença dos sexos, tá? De menino e menina. E ela vai ficar com essa angústia até mais ou menos 8 anos de idade. É incrível. É tanto que quando você tenta colocar numa menina uma roupa que é tipicamente de menino, ela não quer colocar. Já viram isso? Se a blusinha da irmã, o irmão não quer colocar. Sabe por quê? Porque ele ainda não descobriu o que faz se tornar menina. Ou se tornar menino, não sabe. Então ele acha que é a aparência exterior que faz isso. Então qualquer coisa que lembre o sexo oposto dá neles pavor. Porque ele tem medo de, ao colocar aquela roupa, ele se transformar no sexo oposto. E a gente fica nesse discurso da sociedade que não. A gente tem que colocar rosa assim no menino, ele tem que acostumar, porque isso é preconceito da sociedade. Não é. Até que a mente ainda seja assim, a gente tem que preservar. E tem que cuidar, porque existe esse terror. Mais ou menos por 8 anos de idade, quando acontece a internalização de moral, aí a criança descobre que sexo não se muda assim tão facilmente. Ok? Mais ou menos isso, é um assunto complexo. Posso depois aqui, porque faz... Pode ser? Se tiver no mesmo assunto aqui, é porque ela vai sair do assunto. Doutora, e com relação à regressão, que eu vejo falar, se a pessoa quiser fazer, não sei se é em psicologia, regressão. Puxa, vocês estão me colocando... É que assim... Quando a gente fala de regressão, claro que pode ser muita coisa, só que eu fico muito preocupada quando você pega o seu cérebro e entrega completamente na mão de alguém. Eu acho que a gente não pode perder o controle do nosso cérebro para aceitar muita sugestão. Eu lembro de um caso emblemático na psicologia, quando eu estudei, que numa dessas situações de regressão, que era uma dinâmica de grupo, todo mundo tinha que subir para uma montanha na regressão, e aí tirava os olhos, deixava lá para não enxergar o que era ruim. Essas dinâmicas que se faz. A moça voltou da história para nunca mais enxergar. Ela ficou cega. De tão intenso que foi isso. Então, a gente pode resolver os nossos problemas na consciência, porque é na consciência que a gente lida com as nossas coisas. A gente vive no real. A gente tem que ter poder de decisão, senão é fake, entende? Não é nosso.
foi sugerido pelo outro. Eu tenho que ter capacidade de pensar sobre tudo aquilo e resolver na consciência, porque eu vivo na consciência. E é possível a gente resolver as coisas na consciência, como eu acredito. Eu não teria coragem de pegar o meu cérebro e colocar na mão dos outros para entrar lá e fazer assim, mexe aqui, mexe ali. Já vi muita... Sim, existem muitas pessoas que só trabalham com hipnose. E claro que pode funcionar, sem dúvida, nós estamos falando... O nosso cérebro ele é extremamente sugestionável. O microfone, querido. Tá, ok. Eu, por exemplo, quando separei, antes eu sonhava muito e contava meu sonho assim como se fosse real. E depois disso, eu quase não me lembro mais. Sim. A senhora pode me explicar? Claro, pode ser de fato do que você viveu que pode ter feito com que o seu cérebro não queira mais lembrar dos sonhos. Porque talvez você não tenha coisas bacanas para lembrar. Pode ser um monte de coisa. Talvez a separação perturbou o seu sono. E na perturbação do sono, talvez você não esteja entrando mais na fase do sono REM, que é quando a gente sonha. Pode ser uma questão só neurológica. Sim. Mas a gente não sabe qual é o seu padrão do sono, por exemplo. É tão interessante que quando a gente vai, qualquer coisa que a gente vai fazer uma investigação, nós sempre descartamos primeiro qualquer questão fisiológica para ir para a psicológica. Não que as duas coisas estejam separadas, ok? Mas, por exemplo, vou pegar o seu caso, me permita. Não sonha mais. Se você vai para um consultório, pode falar assim, não sonha por causa do trauma, o que será que teve nesse casamento, por que os sonhos foram desfeitos, tal. Pode ser isso. Só que antes da gente fazer isso, a gente tem que te mandar para uma polissonografia. Entendem a ideia? Porque nós temos que descartar sempre o fisiológico para ir para o psicológico, para uma coisa mais complexa. Porque a gente pode ter uma coisa muito pontual. Já atendi uma senhora. Uma senhora, uma vez, até coloquei com uma história que abre um dos capítulos do meu livro. Ela foi levada para mim, doutor. Qual é o nome do médico? Olímpio? Olinto. Que diferente. Uma senhora, o cardiologista dela mandou para o meu consultório. Gente, eu não atendo mais, tá? Não tenho mais tempo para atender. Eu só atendo a Angelina agora e o marido. Porque eles têm que conviver comigo, então eles precisam de terapia todo dia. O cardiologista havia mandado a Dona Maria para mim, inventando o nome, tá? A Dona Maria para mim, porque ele achava que ela estava com depressão, porque ela estava com embotamento afetivo, não tinha mais vontade de sair, ela era uma senhora muito alegre, não estava mais com vontade de fazer as coisas, não tinha mais alegria na vida, tudo. Ele falou assim, eu acho que você está com depressão, e mandou para um atendimento psicoterápico. Quando ela chega, ela me fala que foi o cardiologista quem enviou, já fiquei com aquela informação na cabeça. E aí, eu comecei, lógico, né, a perguntar para ela quando que começaram aqueles sintomas, dela não querer mais sair, tal. Aí, uma hora assim, me deu um clique, e eu falei assim, ela, então, faz um tempo que eu estou assim, ela estava meio confusa. E eu falei assim, foi o seu cardiologista que te mandou para cá, a senhora tem algum problema, né, cardíaco, ou foi só uma consulta de rotina? Ela falou assim, não, eu sempre tive problema cardíaco e fiz uma cirurgia cardíaca recentemente. Aí eu fiz a pergunta para ela. Os seus sintomas começaram antes ou depois da cirurgia? Ela, Fia, não é que foi depois da cirurgia que eu comecei a ficar estranha? Eu acho que eu fiquei com tanto medo de morrer que abriram meu peito. Ela era uma senhora super simples, né? Eu abri meu peito, eu fiquei com medo de morrer. E ali eu comecei a... Eu já voltei da cirurgia, uns dias passaram, um pouco eu já estava estranha. Eu falei assim, então vou mandar a senhora para outro especialista. Vamos ver se a senhora tem Alzheimer. E perguntei para ela, alguém da sua família teve Alzheimer? Ela disse, minha mãe morreu maluquinha. Minhas tias, todo mundo teve Alzheimer. Resumindo, a Dona Maria tinha Alzheimer e não depressão. A anestesia ela pode ser um disparador de Alzheimer para quem tem uma vulnerabilidade. Sabiam disso? A gente não sabe por quê. Mas quem tem uma predisposição para Alzheimer pode ter a doença disparada com anestesia. E a Dona Maria estava com Alzheimer e não com depressão. E quantas pessoas ficam ali no consultório tratando da depressão, porque de fato os sintomas confundem.
E no final das contas vai descobrir um Alzheimer já tarde demais, sendo que podia ter feito toda uma abordagem terapêutica para poder prolongar, né, a qualidade de vida, tal. E por isso que a gente vai sempre primeiro descartar o que é fisiológico para depois tratar do que é emocional, sempre. Já atendi um homem com ideação suicida, não queria mais viver de jeito nenhum, a vida tinha perdido o sentido, conversando com ele, ele dorme na minha frente. Falei assim, nossa, eu sei que eu dou sono nas pessoas, mas não nesse ponto, né? No que ele dormiu, polissonografia. 114 apneias por hora ele tinha dormindo. Quem não dorme tem vontade de morrer, literalmente. Então, era uma questão fisiológica, entende? Então, a gente sempre vai descartar o fisiológico e depois a gente vai para o emocional. Não que um seja mais importante do que o outro, mas, na maioria das vezes, é mais fácil resolver o fisiológico, entende? A gente vai resolver o fisiológico, se não for o fisiológico, rapidinho a gente descobre que não é fisiológico e já começa o terapêutico. Agora, se for o caminho oposto, quando a gente vai para o psicoterapêutico, ele demora muito e a gente pode perder tempo no tratamento de uma doença, tá? Aqui, ó, tá ficando bom. Uma pergunta bem diferente. Uma coisa que eu fiz educando as minhas filhas, que eu sei que não deu certo. Uma coisa que eu fiz quando eu estava criando as minhas filhas, que eu vi que realmente não deu certo e trouxe problemas para minha filha mais velha. Mas eu vejo muito isso acontecendo constantemente na família que tem mais de 2, 3 filhos. Eu era sozinha, eu tinha minhas 3 meninas, e a minha filha mais velha, eu deixei ela muito sobrecarregada, olhando as irmãzinhas menores. Sim. E eu hoje ainda sinto assim, uma dor no meu coração de ver o resultado, de ver os problemas que a minha filha passou, né, mais para frente, na adolescência, na juventude, inclusive agora como mãe. Só que eu vejo isso sempre muito, principalmente na cultura brasileira. O mais velho sempre correndo atrás do mais novo. Você tem que dar o exemplo, cuida do seu irmão. O Danone era do irmão, né? Do mais novinho, quando a gente era criança. E como é que fica o psicológico dessa criança ao decorrer da vida, se não for tratado? Na verdade, a gente tem que, de fato, cuidar muito da função de cada um dentro da família, né? Porque todo mundo cuida de cada um, todo mundo cuida de todos. E a gente tem que colocar para o filho, talvez, o privilégio de ter aquela função. Isso é muito interessante. Mas, na verdade, passa pelas nossas questões, né? A educação de um filho mexe com as nossas angústias. Revive quem somos. Quando as pessoas me contam a Angelina me imitando, eu fico preocupada. Esses dias nós estávamos numa igreja e falaram para ela fazer tal coisa. Angelina, não sei se era correr, não sei o que era. Não, tia, eu não posso. Porque se eu correr, minha mãe vai falar assim, Angelina, 1, 2, e se chegar no 3, tia. Eu acho que a gente tem que colocar sempre para o filho que ele tem uma posição única, que não é melhor e nem pior dos outros. Só que eu acho que mais importante, não mais importante, mas também importante, é nós, mães, agora eu falo mais especificamente para as mulheres, sabermos lidar com as nossas angústias e nos livrarmos de muitas culpas. Porque nem tudo é culpa da gente. A gente também não nasceu sabendo fazer tudo. Deus escolhe Maria e José para serem pais do próprio Deus. E eles esquecem Jesus no templo. Até eles falharam. Entendem a ideia? Nós falhamos, sim. Nós estamos num processo. Nós estamos aprendendo com os nossos erros, com o que fizeram com a gente. Ainda juntamos com outra família que é diferente da nossa, educando um filho num tempo diferente. Se os nossos filhos sobrevivem, a gente já tem que se considerar campeão. E Deus completa. Algumas coisas que talvez você fale assim, puxa, isso prejudicou muito minha filha. Talvez você tenha protegido ela de muitas coisas também, que poderia ser pior. Entende? Eu acho que assim, o que passou, a gente tem que aprender a lidar com os nossos acertos e os nossos erros. E valorizar o que a gente acertou. Sua filha é uma menina de bem? Então, você deu para ela o que é mais difícil, moral. Entende? Eu vejo ela também repetindo a mesma coisa. E eu vejo isso sempre. Você vê ela repetindo. Nossos filhos vão nos repetir. Isso é mas isso é normal. Isso é normal. Então é sadio a mãe
Sim, eu acho que quando a gente fala se é certo ou errado, cuida do seu irmão, tudo é a forma que a gente faz isso. A minha mãe sabia que nascendo mais uma criança ela ia ter dificuldade para cuidar de 5. Minha mãe tinha 25 anos de idade. Já estava no 6º filho, né? Que um irmão meu morreu, então ela estava com 5 filhos aos 25 anos de idade. Pensa nisso. Sem ninguém perto para ajudar. Morando em São Paulo sozinha com meu pai. Ela colocou em mim o privilégio de cuidar do meu irmão. Olha só. Filha, porque você é tão inteligente, eu tinha 5 anos de idade. Filha, você é tão inteligente que você tem muita coisa para ensinar para esse bebê que está nascendo. Eu cuido do meu irmão até hoje. Sábado que vem ele está aqui. Eu cuido dele até hoje. Meu irmão tinha 10 anos de idade, eu fazia questão de levar ele à escola. Eu levantava às 6 horas da manhã, eu estudava à tarde, ele estudava pela manhã. Eu levantava cedo para levar meu irmão para a escola. Porque era o meu privilégio cuidar dele. Não era assim, porque você tem... Não. É a forma que a gente coloca, entende as coisas? A gente pode falar a mesma coisa de diferentes formas. Você não está trocando de papel. Não é trocando de papel, é dando para ele privilégio. A gente sempre faz isso. A gente sempre faz isso. E não adianta. Nós sempre vamos achar que não fizemos o suficiente. Porque não fizemos mesmo. Porque somente aquele que é completo e perfeito pode fazer isso, que é Deus. A gente não faz. E é por isso que a gente tem que se sentir pequeno mesmo, para a gente precisar dele. Para ajudar a gente com o filho, para pedir para Deus a misericórdia, para completar a obra que a gente não conseguiu completar na vida do filho. Não é à toa que a maternidade e a paternidade têm o poder de nos aproximar de Deus, porque mostra as nossas falhas. E principalmente mostra que tem um Deus que pode consertar todas as coisas. Isso se chama Deus Pai. Ele é o Pai Supremo. Nós todos somos filhos, todo mundo aprendendo. E a gente precisa se livrar da culpa. A culpa impede que a gente curta neto. Entende? A culpa faz com que a gente veja filhos tomando seus caminhos e achando que a gente falhou em tudo. Não, filho também tem livre-arbítrio. É ou não é? A gente ensina. E os pais sofrem demais. Gente, até a Ellen White, que é a escritora que nós adventistas acreditamos que foi inspirada por Deus, não temos dúvidas disso, ela fala isso. Você vai ensinar os seus filhos no caminho que ele deve andar, mas vai chegar uma hora que ele vai fazer a escolha dele. Isso é livre-arbítrio. Se Deus deu para mim, ele deu para minha filha também. Entende a ideia? E precisamos acreditar que Deus é quem faz a obra completa, não somos nós. Que a gente tem que pedir para Ele a sabedoria, sim, para fazer o nosso melhor. Entendeu? Mas a gente precisa começar a se livrar de culpas. Principalmente de coisa que a gente não conserta mais. Entendeu? É daqui para frente. É para frente. A gente está prosseguindo para o alvo da soberana vocação de Deus e está lá na frente, não está lá atrás. Olha só, posso ler um verso? Não é à toa que eu deixei ele marcado na minha Bíblia. Foi para você que Deus mandou. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que este, pois não é sábio perguntar assim. Não fica olhando para trás, não. Olha para frente. Tudo que você fez de bom, tudo que você conseguiu construir nos seus filhos. E dificuldade e defeito todo mundo tem, a gente como pais e também como os filhos. Todo mundo carecendo da misericórdia de Deus. Mas a gente tem que transformar a vida mais leve, né? Para a gente e para os nossos filhos sempre. Eu costumo brincar que, de vez em quando, eu estou quase que perco o voo, sabe? Só de vez em quando. E eu percebo... Não, gente, porque às vezes eu estou trabalhando e atrasa e eu tenho que ir para o aeroporto correndo. E eu percebi que esse estresse de sair correndo no aeroporto estava deixando a Angelina uma pilha. Entrava no avião, ela estava uma pilha. E ela ama voar. Ama. Pensa numa menina que curte um avião. É ela. Né, filha? Ela está lá rindo. Né, filha? Ela chega cumprimentando todo mundo no avião. A coisa mais linda. Oi, vovô. Oi, vovó. Já levanta a mão, ela vê uma comissária passando. Você pode trazer um suco de laranja, por favor? Bem assim. Você acha a dona da companhia. É um sarro, Angelina. Né, filha? Aí eu percebi que isso estava estressando a Angelina. Ela não tem culpa se eu estou atrasada para pegar um voo. Entende? Que eu tenho que sair arrastando ela pelo aeroporto e tal. Aí eu combinei com ela. Filha, de vez em quando vai ser a nossa chance de correr no aeroporto. E a gente vai disputar corrida no aeroporto. Virou para ela a diversão. Mãe, hoje é o dia da gente disputar corrida. Eu, graças a Deus, não é hoje não, filha. Eu não
posso pegar uma coisa que é do meu estresse e transferir para minha filha. Ela não tem culpa do meu atraso. E eu tenho que transformar aquilo em lúdico. A criança aprende com a brincadeira com o lúdico. É a forma de ensinar. Ela não vai aprender com os nossos sermões. Ela vai aprender com a brincadeira. E a gente pode transformar a vida mais leve. E você tem essa oportunidade agora com seus netos. Isso. Funciona. Como diz, né? Os pais são feras que os filhos domam para os netos montarem. É isso. Então, nos netos, a gente tem a possibilidade de relaxar. E de curtir tudo isso. E viver menos preocupado com o que a gente errou. Se a gente parar nisso, a gente para na vida. Porque a gente errou muito já, né? Mas a gente já acertou muito também. Certo? Mais alguma pergunta? Vocês que me digam a hora de parar. Porque se deixar, eu falo a noite inteira. Sim. Tem uma questão muito boa, que é uma questão assim que sempre, sabe, me deixou pessoalmente dividido, né? Na realidade, assim, acho que divide todo mundo, porque a gente tocou no assunto de onde nós viemos. É uma questão filosófica, sabe, que sempre existiu no ser humano. Depois tem a questão para onde nós vamos. E é dessa questão que eu queria falar. Assim, primeiro de tudo, existe muita coisa que eu já assisti, vídeos de neurocirurgiões ou pessoas que falam a respeito do assunto de que Deus colocou no cérebro de cada pessoa alguma coisa que deixa ali imbuído dentro do cérebro da pessoa, claro, de que Deus é o dono, é o criador dessa pessoa. E eu já assisti muitos sermões, assisti muitas palestras também, falando que, na realidade, Deus colocou até nos neurônios, existem ali, e algumas pessoas dizem que tem até no sangue, alguma coisa que diz que é Deus. E para jogar junto com essa questão também, existem casos de pessoas que elas estavam assim numa mesa de operação e subitamente as pessoas perderam, os médicos perderam a vida da pessoa, e a pessoa ela foi para um certo lugar, e eu não sei o que acontece, queria que a senhora explicasse. O cérebro fez ela ver alguma coisa que como se fosse Deus ali. Então, o que é isso? Como explicar isso? É tão interessante, né? A experiência quase morte. Esse é o termo que a gente usa. Um dos cursos mais lindos que eu já fiz na vida foi um de envelhecimento. E a última aula era sobre morte. E os cientistas, de fato, sempre tentaram descobrir o que é essa experiência quase morte, que as pessoas veem essa luz no fim do túnel, que vão para um lugar incrível, que a sensação é tão boa que ela não quer voltar. A explicação científica é linda. Eles colocaram alguns pilotos desses de avião de caça, que tem um grande treinamento físico, né? Colocaram eles numa cabine de alta rotação para simular uma situação quase morte. Então, vai rodando com uma alta rotação mesmo, até que eles desmaiam por conta dessa situação, simulando, então, uma experiência quase morte. E é tão interessante ver o vídeo que, quando eles estão para desmaiar, todos estão sorrindo. Fazendo as medições neurológicas, né, das substâncias e tudo, o que se percebe é que, quando a pessoa está para perder a vida, o organismo, lógico, comandado pelo cérebro, libera em quantidades maciças todas as substâncias do prazer, de bem-estar, de alívio de dor. Então, a gente tem assim um derramar de serotonina, endorfina, dopamina, tudo que é bom é derramado de uma forma incrível no momento que a pessoa está morrendo. E é por isso que aqueles que estão lá quase morrendo e voltam, eles falam assim: era tão bom que eu não queria nem voltar, era claro, era um lugar de paz. E isso é tão incrível, que não tem jeito, eu vejo Deus em tudo, não tem como. Mesmo para a coisa mais terrível da vida,
Deus nos dá uma oportunidade de vivê-la da forma boa. Entendem a ideia? É a misericórdia de Deus. Mesmo no pior momento que é da morte, Deus faz com que o seu corpo se sinta bem. E Ele nos dá um alívio mesmo na hora de morrer. Então, quando a gente fala de uma experiência quase morte, é isso que a gente vê cientificamente falando. É um derramar dessas substâncias, do prazer, da analgesia, tudo, de uma forma incrível, que faz com que a pessoa tenha essa experiência inacreditável. E sobre a questão da pessoa ter Deus nela, como é que... Sim. Você, por exemplo, a ciência estuda muito Deus, né? Mesmo que seja para refutá-lo ou não. Por exemplo, existem estudos mostrando que aquelas pessoas que têm uma fé têm um córtex pré-frontal, esse da tomada de decisão, mais desenvolvido do que aqueles que não têm uma fé. Claro que não se conclui o estudo se esse cérebro com essa característica é que leva a pessoa a acreditar em Deus ou acreditar em Deus que desenvolve mais o cérebro, entende? Mas que é uma característica até de proteção para a depressão. Todo mundo precisa acreditar em alguma coisa. Mesmo aquele que não acredita em nada, ele está acreditando em alguma coisa. Nós estamos o tempo todo procurando explicação. Pensando só no cérebro mesmo. O nosso cérebro, ele é perito em procurar problemas para resolvê-los. É isso. Nós estamos o tempo todo procurando padrão, resposta. Estamos ou não estamos? A criança não é curiosa à toa. Ela quer saber a resposta ou o padrão para aquilo. Não é à toa que a gente gosta de jogos, né? Porque tem um padrão, tem uma forma de fazer. E se você descobre a forma e consegue fazer, passar da fase, você fica muito feliz. Então, nosso cérebro sempre está procurando resposta para as coisas. E como a gente nasce, é uma coisa que não está tão fácil de entender e a gente procura a resposta. Nós já temos a resposta, né? Deus existe. E não tem nada que me diga que Ele não existe. Ele é a prova no universo. O universo prova que Deus existe. Mas, principalmente, Ele provou para mim que Ele existe. E contra isso não tem argumento. Mais alguma pergunta? Alguém tinha levantado a mão? Aqui? Microfone, querida. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre uma terapia nova, chama barra de acesso, se você conhece. As pessoas quando estão com problemas, depressões, e buscam, né, essa terapia, dizem que são 32 pontos que a gente tem na cabeça. Uhum. Você coloca os negocinhos e vai fazendo... são os eletrodos, tudo. Não sei se eu posso falar isso. Deixa eu pensar primeiro. Tem coisa que funciona, mas muita coisa é charlatanismo. Tá? Como, por exemplo, programação neurolinguística. Tem coisa séria, mas tem muito charlatanismo. Qualquer coisa que tenha uma solução assim, desconfie. Desconfie. Pílula da inteligência. Até escrevi um artigo grande sobre isso. Pílula da inteligência. Gente, se alguém descobrir alguma coisa que é fantástica, que muda a vida de alguém, ele vai ser prêmio Nobel. Se ele não foi prêmio Nobel com aquela descoberta incrível, com aquela teoria, tem alguma falha na teoria dele. Pensem sempre assim. Aonde que foi aquilo publicado? Foi numa revista científica séria? Quem que está falando sobre isso? Quem que propaga essa ideia? Então, com essa ideia dos eletrodos num monte de lugar na cabeça, que aí vai evocar tal coisa, nós somos super sugestionáveis. Se alguém chegar para mim e falar assim, nossa, como você ficou magra com esse vestido? Gente, eu vou acreditar. E vou achar que agora só tem que andar com ele. E vou emagrecer, porque agora eu não posso decepcionar quem falou. A gente vê tanto isso em pessoas que passam por umas curas incríveis, né? Passou nada, saiu de lá com a mesma dor, mas ficou tão constrangido que não teve coragem de falar que não aconteceu com ele. Nós somos muito sugestionáveis. Tem muita coisa séria. Tem muita coisa. Tem muitas terapias que funcionam. Mas eu posso te garantir que nós estamos assim no mundo que pelo menos 90% não funciona. É cada um vindo com uma teoria nova, com uma coisa mais mirabolante possível, que não... Tá? Eu vou parar por aqui, senão vou começar a dar exemplos. E não é bom, porque nós estamos ao vivo. Então, assim... E outra coisa, mesmo que seja uma coisa séria, tá? Vamos pegar qualquer terapia, qualquer coisa. Também conta muito quem é o terapeuta.
Que o cara pode falar em nome do psicólogo tal, da teoria tal, mas se ele não tiver uma boa formação, ele vai fazer errado. Entende? Não vai funcionar também. Não é porque o cara é dentista que ele vai conseguir resolver os seus dentes. Se ele não tiver uma boa formação, se ele não for um bom profissional, tá? Então, a gente tem que olhar sempre essas duas coisas. Uma teoria nova vai atrás de trabalho científico. E quem é o terapeuta que está fazendo aquilo? Eu desconfio muito de gente que fica mudando muito. O cara era médico, mas agora descobriu uma técnica milenar de não sei onde, ele vai para aquela técnica milenar que não dá conta, ele muda para o outro. Sei lá. Me incomoda. Onde der dinheiro, às vezes ele vai, né? Então, assim, modismo também, a gente tem que tomar muito cuidado com o modismo. Porque vai todo mundo para aquela vertente e depois descobre que aquilo fez mal. Entende? A gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tem muita gente ganhando dinheiro ilícito com essa técnica. E tem muita gente séria também fazendo. Ai, meu pai, vocês só estão enrolando minha vida. Ai, faz isso não. Eu não volto mais. Particularmente, eu não me sinto bem com isso. Eu vejo gente de outras igrejas falar que a acupuntura é excelente. Eu já não gosto. Olha, qualquer coisa que mexa com o seu corpo vai te trazer alguma reação. Imagina agulhas entrando no seu corpo, isso vai causar uma reação neurológica, óbvio. Agora, o que está por trás é o que você acredita. Porque lá no começo da acupuntura, eu não posso falar em nome dela hoje, porque eu não acompanho, você colocava as agulhinhas para equilibrar as forças do bem e do mal dentro de você. Se você acredita nisso, você faz acupuntura. Estou falando da que eu conhecia, não sei como é hoje. Tá? Então, a gente sempre está falando ali do equilíbrio entre as forças do bem e do mal, yin e yang dentro do corpo. O princípio era esse, entende? Coloca para trabalhar. Vossa Majestade a criança. Ninguém arruma uma cama, ninguém coloca um prato na mesa. Gente, isso a psicologia já fala há anos, a ciência já fala isso há anos. Eu tenho até uma tabelinha do que a criança pode fazer em cada fase da idade dela. A Angelina já arruma os brinquedos dela e arruma a cama dela, mesmo do jeitinho dela. Quem não tem função dentro de casa vai procurar alguma coisa para fazer. Para todo folgado existe um sufocado dentro de casa. Quem disse que criança foi feita só para estudar? Me diz quem que inventou isso? Me diz. Não, filho, você só tem que estudar. Sua vida é só estudar. Só estudar nada. Ele come, ele dorme. Tem que arrumar a cama. Tem que saber que as coisas dentro de casa custam. Fica 3 horas no chuveiro porque não sabe que dia do mês até que paga a conta de luz. Tem que colocar para trabalhar dentro de casa. É uma das estratégias para a prevenção de drogas. Um levantamento, um censo de abuso de drogas do Brasil em 2004, feito pelo meu professor, que foi coordenado por ele, né, o doutor José Carlos Galdurós. Uma pergunta do questionário, né, foi feito nas escolas principais capitais do Brasil, um censo nacional mesmo. Uma das perguntas feitas para aqueles que eram dependentes de drogas era assim: qual foi o principal motivo que te levou ao abuso de drogas? Todo mundo achava qual que seriam as respostas? Influência dos amigos, tédio, curiosidade? Não foi. Sabe qual é a principal resposta? Não tem função dentro de casa. Que se ele faltar, a família funciona igual. Então, se ele arrumou ou não a cama, no final do dia a cama está arrumadinha. A aula dele termina às 5 horas da tarde. Se ele chegar às 5h30 ou 9 horas da noite, está tudo certo, a comida está feita, a família está lá feliz. No máximo vai levar uma bronquinha, mas nada sai do lugar. Ele não tem função naquela família. E se ele faltar, tudo continua funcionando normal, porque ele não contribui. A falta de função é um dos principais motivos para o abuso de drogas. Então, falta trabalhar.
falta limpar a casa, ajuda a limpar o carro. Eu achei tão interessante um homem que eu conheci, ele tem 2 filhos, um casal. Aí o filho já namorava um tempo, resolveu ficar noivo porque ia casar 1 ano depois. O pai falou assim, filho, certo que vai casar? Certo. Então, a partir de hoje, até o dia do seu casamento, você é o homem que resolve tudo dentro de casa. Trocar lâmpada, tudo. Eu vou tirar o meu ano de férias e vai ser o seu ano de estágio. Aí, no final, você vê se você quer casar de fato. Porque dá tempo de desistir. Depois que casou, já não pode mais. E quando a filha dele casar, foi a mesma coisa. Ela que resolvia o cardápio da casa sozinha, fazia tudo. Ué, o menininho só pode estudar, não pode fazer nada dentro de casa, mas pode namorar. É uma coisa tão assim, né? E ainda o pai tem que dar o dinheiro do sorvete. É uma coisa tão confusa, não é? É confuso ou não é? Para algumas coisas são adultos e a gente deixa crescer, e para as outras coisas são crianças. Tem que trabalhar. A gente não chega em casa e só faz o que quer. Não é? Como adultos. E a gente está preparando os nossos filhos para quê? Não é para serem adultos responsáveis? E isso não acontece da noite para o dia, é treino. Sabe aquela mudança no cérebro? É treino. É todo dia. Não é o dia que ele quer. Trabalho não pode ser pareado com punição ou premiação o tempo todo. Se você arrumar sua cama, você tem mesada. Se você não colocar o prato na pia, você não vai sair. Não, gente, faz parte da vida. Trabalhar faz parte da vida. Trabalhar não é punição. A gente ainda tem essa cultura da escravidão, né? Quem trabalhava era o escravo. É o pobre que trabalha, o rico manda. Coloca para trabalhar, não tem outro jeito. Para não querer ir para sintoterapia, psicotapa, tudo tem que trabalhar. Entendeu? Né? Sintoterapia. Trabalhar. Tem que ter função. Função dentro de casa. Todo mundo tem função. Todo mundo é família. Você não respeita aquele para quem você não contribui. Entende? Você não consegue reconhecer o cansaço do outro se você não trabalha. Você não sabe o quanto cansa cuidar de uma casa se você não faz isso. Você menospreza o trabalho do outro quando você não sabe o quanto custa aquilo. Colocar para trabalhar. Um menino de 12 anos tem que ser capaz de contribuir pelo menos 2 horas por dia nos trabalhos de casa. Com 18 anos tem que ser um homem que já sabe cuidar de finanças. Isso ele tem que aprender em casa, ele não pode aprender depois que saiu. O mundo vai ser cruel com ele. A gente protege, ele chega no emprego dele, ele não vai ser protegido. E aí ele revolta contra o pai e contra a mãe, porque não ensinou ele a ser homem. Não ensinou a sobreviver no mundo. Porque tudo a gente passa a mão na cabeça, deixa, criança, não consegue fazer, ele quer jogar mais 1 hora do videogame. Deixa ele para o emprego e todo dia chegar 1 hora atrasado, porque ele estava jogando. Ele vai ficar no emprego? Então, quem ama, educa, já dizia Samitiba. Quem ama, educa. Porque eu não quero que o meu filho, falando agora da Angelina, não quero que a Angelina sofra. Não quero criá-la de uma forma que ela não sobreviva no mundo. E para sobreviver no mundo, a gente tem que aprender a lidar com responsabilidade. Porque senão fica a vossa majestade a criança, recebendo tudo e não dando nada. Aí casa e fica uns homens egoístas, umas mulheres egoístas, que só sabe cuidar delas e ele só sabe cuidar dele. Ele quer um carro novo, então ele vai trocar, mesmo que não tenha sofá em casa. Isso aqui não acontece, né? Porque a gente tem até no Goodwill. Mas no Brasil é isso. Eu vejo mulher precisando de um fogão novo, mas não tem como comprar um fogão novo porque o marido tem que trocar de carro todo ano. Mimadão da mamãe, pode olhar que é. Só foi um desabafo. Um de muitos. O que eu me conformo é o seguinte: você cria um filho, até 25 anos, você dá de tudo, você tira o que você não pode dar para o filho. Você sabe disso. Que uma mãe, quando ama, ela dá o que ela pode. Eu não dou o que eu não posso, não. Tipo assim, o que você acha que ele necessita? Você, Sim, no entendi. Natal, você faz um sacrifício e dá, porque você sabe que ele precisa, você dá o que ele precisa naquela época, então você faz aquele sacrifício. Cuida. Quando ele faz 25 anos, ele chega na sua casa, você que cuida da casa, você que faz tudo. Chega, um lençol está fora da cama porque você sentiu. Não, eu sei que eu lavo toda semana, mas não está legal, vou lavar.
arruma a cozinha, ou então deixa a lâmpada acesa. Chega, porque está lá pagando a água e a luz, joga na sua cara. Você está entendendo? Não, mas peraí, você não sabe quanto custa, não é você que paga a luz, não é você que paga a água, está lavando lençol de novo. Aí eu fico olhando e pensando, há 25 anos nunca joguei na cara dela. Você está entendendo? Entendo. A gente tem que ouvir isso. Tem um princípio que a gente não pode perder. E a gente está perdendo na sociedade. Hierarquia. Filho é filho, mãe é mãe. Respeito. A Angelina é minha amiga, mas ela não deixa de ser minha filha. E a voz mais forte em casa é minha e do meu marido. E se a gente fugir disso, nós estamos fadados ao fracasso. E a gente não pode perder o respeito. E a gente não dá para filho o que a gente não pode dar. Ai, porque eu tenho que dar o presente do aniversário dele. Você tem dinheiro para dar? Se não tem, ele é capaz de entender que você não tem. E às vezes não deve dar. E é necessário. E às vezes nem podendo você tem que dar. Sabe por quê? É um princípio neurológico. Eu gosto dos princípios neurológicos, parece que me dá poder, sabe? Se as pessoas não acreditam em mim, eu falo que é em nome da ciência, fica mais fácil. Nós temos uma estrutura que vocês já escutaram falar, hipotálamo. Todo mundo já escutou falar de hipotálamo, né? Sempre tem um probleminha, a gente fala de hipotálamo. Bem, hipotálamo, ele está envolvido com o controle neurovegetativo nosso. Temperatura, sono, fome, saciedade. É o hipotálamo que está regulando tudo isso. Quando a criança nasce, o hipotálamo está lá super aceso, tá? E não se submete também à córtex pré-frontal. É tanto que a criança, se ela estiver com sono, ela chora. Se ela estiver com fome, ela chora, ela berra. Ela vai ganhar tudo no grito. Porque é o que ela quer naquele momento. E claro que naquele momento é importante porque é sobrevivência. Se ela não chorar, ninguém vai saber da necessidade dela, ok? Quando a criança começa a crescer, ela precisa aprender que ela não pode ter tudo o que quer na hora que quer. Porque a gente tem, quando é adulto, tudo que quer na hora que quer? Não. E a gente está preparando a criança para quê? Para ser adulto. Não esqueçam disso. Se a criança não receber não, o hipotálamo dela nunca vai aprender a se submeter à córtex pré-frontal. A frustração amadurece o cérebro. Porque eu não posso ter tudo que quero na hora que eu quero. E aí eu volto para aquele exemplo da manhã. Mesmo que vocês estavam com fome, vocês esperaram terminar. Porque o córtex pré-frontal falou assim, hipotálamo, você pode esperar mais um pouco. Você é capaz, você não precisa chorar, não precisa levantar, não precisa ir embora. Entendem a ideia? Quando você não faz isso com seu filho, e ele tem tudo que quer na hora que quer, ele não amadurece. E aí as necessidades dele, que podem ser as coisas mais fúteis, se tornam necessidades básicas. E ele tem que ter naquela hora, porque senão ele morre. É assim ou não é? Criança que tem o costume de receber tudo que quer, pode ser a coisa mais fútil, mas se ela não receber, ela faz um escândalo. E ela tem que passar por frustração. Não é maldade, entende? Não é ser cruel com o filho. Mas a gente sabe quando é hora de dar limite. Não tem tudo que quer na hora que quer. E a palavra final é minha, filhinho. Porque eu tenho a função de te educar. E quando a gente começa a perder isso, alguém pode achar que estou falando bobagem. Mas quem abre mão desse princípio está fadado a apanhar do filho. Então, a gente tem que saber colocar limite. E é uma sabedoria que Deus pode nos dar. Ele está disposto a nos dar. Que corta o nosso coração não dá o que o filho quer, corta, não corta? Claro que sim. Mas é assim que se amadurece. Porque eu não troco de carro toda vez que eu quero. Né? Eu não troco de emprego, vou trabalhar só com pessoas legais, que me deixam chegar a hora que eu quero. A vida é um pouquinho mais séria, né? Já tá? Gente, é essa hora mesmo? Vamos pedir uma pizza? Quando chegarem à idade adulta, vão ser pessoas que vão... Mimadas. Vão ser mimadas. Gente que não para em emprego, que todo mundo tem que fazer minha vontade, cala a boca porque aqui quem manda sou eu. Aí tem, né, a incompatibilidade de gênio das pessoas. Não consegue... Exatamente. Keila é a última, a primeira dama tem o direito, né? Quem sou eu para falar não para a primeira dama? E eu vou levar o microfone rapidinho, porque eu não sou doido. Para encerrar esse assunto da criança aprender, o que acontece quando pai e mãe
no aprendizado da criança estão em divergência de opiniões? Na verdade, a divergência não é na educação do filho, é a divergência do casamento. A gente só discorda do outro na educação do filho quando a gente não está bem com o outro. E o filho é o canal de mostrar o quanto eu estou insatisfeito. Porque por mais que vocês não concordem num assunto, se existe uma harmonia, vocês vão sentar e discutir aquilo antes de chegar na criança e cada um cede um pouco e chega num acordo. Quando não chega num acordo, nunca chega, é o casamento que precisa ser repensado e não a educação do filho. Porque quando a gente está super de bem com o outro, a gente até abre mão das nossas vontades. Abre ou não abre? Então, a gente sempre tem que pensar num passo anterior. Não é a criança, não é a educação do filho, mas é o casamento que precisa ser repensado. Certo? Gente, bom estar com vocês. Vamos fazer mais vezes? Não. Nós estamos aqui desde as 6h40, eu acredito, mais ou menos, até 20 horas. Tivemos 2 horas e a gente nem percebeu passar, né? Não acreditei que foi tanto tempo. Eu falo muito, desculpa. Não, mas a gente perguntou muito também, né? Mas foi muito bom, não foi? Eu gostei. E eu acho que 2 horas foi pouco. Eu também acho. Aí depois, tá aí, a Choque deu ideia, tá contigo. Quem mandou ter ideia? Tô brincando. Marcar um outro dia para botar ela na parede de novo, né? Um outro programa. Muito bom, obrigado, viu? Acho que vamos dar um... Muito bom. Vamos terminar fazendo uma oração? Vamos colocar em pé. Obrigado, viu, doutora? Por tudo, pelo dia inteiro, né? Desde manhã até agora. Que legal. Querido Pai que está no céu, o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor nos formou com as tuas próprias mãos. Como é maravilhoso o corpo humano. Mas a gente tem lutas porque nós somos falhos e cheios de defeitos, cheios de vícios. Mas a gente percebe que no fim a resposta para a nossa vida é Deus. É Deus. E quando a gente se coloca nas tuas mãos, o Senhor sempre traz a resposta, faz a gente pensar, faz a gente aprender. E hoje a gente aprendeu muito, porque o Senhor esteve aqui orientando a doutora com essas informações. Nós queremos te pedir uma feliz semana, que começa agora. Queremos a tua presença ao nosso lado, todos os dias, dando para nós sabedoria, para a gente poder lidar melhor com a vida que o Senhor nos deu. E pedimos a tua presença no nome de Jesus. Amém.